Olá, tudo bem? Nós, da Orquestra Jovem do Circuito das Águas, produzimos este conteúdo para auxiliar os alunos e os demais interessados na prática do instrumento à distância. Para ver esse e os outros vídeos, acesse o nosso canal da orquestra, Orquestra Jovem Circuito das Águas. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre intervalos. O que são intervalos? Intervalo é a distância entre duas notas, a distância entre uma nota e outra, né? E nos vídeos anteriores que a gente viu, a gente falou sobre dois intervalos bem específicos, o tom e o semitom. Eles não são nada menos do que intervalos. Então, o semitom a gente viu que era o menor intervalo possível dentro do nosso sistema de música, ou seja, o intervalo de semitom não cabe nenhuma outra nota no meio dessas duas notas que formam o intervalo de semitom. E o tom é o dobro do semitom, ou seja, entre essas duas notas que tem um intervalo de tom, cabe uma terceira nota ali no meio. Vamos dar uma olhada no piano para ver como são esses intervalos na prática? Então aqui, só para a gente exemplificar o intervalo de tom e de semitom, quando a gente tem uma nota do lado da outra, por exemplo aqui, o Mi e o Fá, tá vendo? É uma nota bem do lado da outra, não cabe nenhuma outra nota aqui no meio. Então aqui a gente fala que a gente tem um intervalo de semitom entre o Mi e o Fá. A mesma coisa acontece entre o Si e o Dó. Entre o Si e o Dó não cabe mais nenhuma outra nota aqui no meio. Então a gente fala que tem um intervalo de semitom entre o Si e o Dó e entre o Mi e o Fá. Aqui a gente encontra os semitons naturais. Agora, também existem os semitons que não são só com as notas naturais. Por exemplo, aqui a gente tem a nota Dó sustenido e aqui a gente tem a nota Ré. Entre a nota Dó sustenido e a nota Ré, não cabe mais nenhuma outra nota aqui no meio. Então a gente fala que a gente tem um semitom aqui entre o Dó sustenido e o Ré. A mesma coisa entre o Fá e o Fá sustenido. Por exemplo, aqui entre a nota Fá e a nota Fá sustenido não cabe mais nenhuma outra nota. Por isso dizemos que temos um semitom. E um tom? Um tom é quando a gente tem, por exemplo, aqui do Dó para o Ré. Do Dó para o Ré a gente tem um tom, porque cabe uma nota apenas entre elas, que é o Dó sustenido ou o Ré bemol no caso. Então, do Dó para o Ré a gente tem um tom, do Fá para o Sol a gente tem um tom, do Lá para o Si a gente tem um tom. Então, essa é a diferença do tom e semitom. Eu exemplifiquei no piano, mas isso acontece em todos os outros instrumentos. E a gente tem algumas classificações desses intervalos. Eles são de muitos tipos diferentes e agora a gente vai aprender como classificar esses intervalos. A primeira classificação que a gente vai ver é se eles são melódicos ou harmônicos. Ou seja, se os intervalos forem melódicos, quer dizer que é tocado uma nota após a outra. Então, primeiro eu toco uma nota e depois eu toco a outra e a distância entre essas notas vai ser o intervalo. Se os intervalos forem harmônicos, as duas notas em questão são tocadas ao mesmo tempo. Então, o intervalo que eu tenho são entre duas notas que são tocadas juntas. Vamos ver um pouco no piano a diferença entre o intervalo melódico e o intervalo harmônico? Vou tocar primeiro um intervalo melódico, ou seja, um intervalo que uma nota é tocada após a outra. Vou tocar a nota Ré e depois vou tocar a nota Sol, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma distância entre as duas notas. E eu toquei uma em seguida da outra, ou seja, esse intervalo é melódico. Agora, se eu tocar as duas notas ao mesmo tempo, ainda existe uma distância entre essas duas notas. Eu consigo ouvir as duas notas sendo tocadas, mas como elas estão sendo tocadas simultaneamente, eu digo que é um intervalo harmônico. Ouve mais uma vez a diferença entre o intervalo melódico e o intervalo harmônico. Certo? Isso pode ser em qualquer distância de notas. Eu posso tocar essa distância aqui, intervalo melódico, intervalo melódico. Toquei as duas juntas, intervalo harmônico. Intervalo melódico. Intervalo harmônico. Então, essa é a diferença entre o intervalo melódico e o intervalo harmônico. A segunda classificação que a gente pode ter dos intervalos é se eles são simples ou se eles são compostos. Como assim? Isso é diretamente ligado à distância entre as notas. Então, a gente pode medir essa distância entre as notas do intervalo que a gente está tocando. Por exemplo, se eu tocar uma nota do lado da outra, ou seja, Dó e Ré, eu tenho um intervalo de segunda. Por quê?
Dó e Ré. Eu conto as duas notas e a distância entre elas e eu tenho o número do intervalo de segunda. Agora, e se eu tocar, por exemplo, o Dó e o Fá? Eu vou ter um intervalo de quarta, por quê? Dó, Ré, Mi, Fá. Então, eu conto a nota de partida, as notas do meio e a nota de chegada, e aí eu tenho uma das classificações do meu intervalo em relação à distância dele. Então, a relação, se ele vai ser simples ou composto, está relacionado com essa distância. Então, se eu tiver um intervalo até de oitava, ou seja, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima ou oitava, eu tenho um intervalo simples. Então, de segunda até oitava, meu intervalo vai ser classificado como simples. Agora, se eu tiver um intervalo que seja maior que o de oitava, ou seja, de nona para cima, nona, décima primeira, décima segunda e assim por diante, eu tenho um intervalo composto. Então, até a oitava eu tenho um intervalo simples, acima da oitava, ou seja, a partir da nona, eu tenho um intervalo composto. Vamos ver no piano como que fica? Então, se eu tiver um intervalo simples, ele vai estar dentro da região da oitava, ou seja, aqui eu tenho a nota Dó e aqui eu tenho outra nota Dó. Então, qualquer intervalo que eu tocar nessa região de oitava, ele vai ser um intervalo simples. Pode ser uma segunda, pode ser uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava. Até a oitava eu tenho intervalos simples. Não precisa necessariamente começar do Dó, pode começar de qualquer nota. Por exemplo, se eu for começar do Fá, eu vou contar de Fá a Fá. Então, segunda, terça, quarta e assim por diante. Então, a classificação de simples e composto é em relação à distância. Se eu tenho dentro de uma oitava, ele vai ser simples. Agora, e se eu tocar a nota Dó e eu tocar aqui a nota Ré? Ele ultrapassou a distância de oitava, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ultrapassou a distância de oitava. Eu fui pra nona, Dó e o outro Ré. Então, a partir da nona até a décima primeira, a décima segunda e assim por diante, eu vou ter um intervalo composto. Então, intervalo simples dentro da oitava, intervalo composto a partir da nona e assim por diante. Outra classificação dos nossos intervalos é se eles são ascendentes ou descendentes, ou seja, se a primeira nota é mais grave que a segunda ou se a primeira nota é mais aguda que a segunda. Essa classificação de intervalos ascendentes e descendentes serve só para intervalos melódicos, porque o intervalo harmônico ele é tocado as duas notas ao mesmo tempo. Não tem como saber se eu estou subindo da mais grave para mais aguda ou descendo da aguda para mais grave. Então, essa classificação de ascendente ou descendente serve só para intervalos melódicos. A ascendente indo da mais grave para mais aguda, a descendente indo da mais aguda para mais grave. Vamos ver. Então, aqui como exemplo de intervalo ascendente, eu vou tocar uma nota mais grave e a próxima nota vai ser uma nota mais aguda que essa que eu toquei. Eu tô indo da nota mais grave para a nota mais aguda. Isso é o intervalo ascendente. Agora, o intervalo descendente, eu vou dar mais aguda para mais grave. Vou usar as mesmas notas. Da mais aguda para mais grave. Então, ascendente da mais grave para mais aguda, descendente da mais aguda para mais grave. Isso pode ser em qualquer lugar do piano, ascendente do instrumento, né? Isso pode ser em qualquer lugar do instrumento, ascendente, descendente, ascendente, descendente. Então, pode ser qualquer distância das notas. O que importa é o sentido, se é do grave para o agudo ou se é do agudo para o grave. Agora que eu já sei sobre a classificação dos intervalos, vamos fazer alguns exercícios para a gente entender melhor. Aqui eu tenho exemplos na clave de Sol, na clave de Dó e na clave de Fá. Na clave de Sol, por exemplo, eu tenho essas duas notas. Eu tenho a nota Sol e eu tenho a nota Ré. Vamos classificar esse intervalo primeiro se ele é melódico ou harmônico. Ele é melódico ou é harmônico? As notas são tocadas uma após a outra ou são tocadas simultaneamente? Elas são tocadas uma após a outra, então esse é um intervalo melódico. Agora, a gente vai ter um intervalo simples e um intervalo composto.
Ou seja, esse intervalo está dentro do âmbito da oitava ou ele é da nona para cima? Vamos ver, tenho do sol para o ré. Sol, lá, si, dó, ré. Esse intervalo é uma quinta. Se esse intervalo é uma quinta, está dentro da oitava, ou seja, é um intervalo simples. Então, a gente já sabe que é um intervalo melódico e simples. Agora, vamos ver, ele é ascendente ou ele é descendente? Ele vai da mais grave para mais aguda ou da mais aguda para mais grave? Aqui, no caso, vai da mais grave, que é o sol, para mais aguda, que é o ré. Então, a gente sabe que é um intervalo ascendente. Então, aqui a gente tem um intervalo melódico, simples e ascendente. Próximo exemplo. A gente tem aqui uma nota Fá e a nota Si. Primeiro, ele é um intervalo melódico ou harmônico? Ele é um intervalo harmônico, porque as duas notas são tocadas ao mesmo tempo. Então, a gente já sabe que é um intervalo harmônico. Agora, ele é um intervalo simples ou composto? Vamos ver. Fá, Sol, Lá, Si. É uma quarta. Uma quarta está dentro da oitava. Então, ele é um intervalo simples. Então, a gente sabe que ele é um intervalo harmônico e simples. A gente não pode classificar ele como ascendente ou descendente, porque ele é um intervalo harmônico, então as notas não são tocadas separadamente. Então, a gente já tem a classificação necessária dele. A gente sabe que ele é um intervalo harmônico e simples. Próximo exemplo, a gente tem aqui uma nota Sol e uma nota Fá. Primeiro, é um intervalo melódico ou é um intervalo harmônico? É um intervalo melódico, porque as notas são tocadas uma após a outra. Agora, é um intervalo simples ou é um intervalo composto? Vamos ver. Aqui tem uma pegadinha. A gente sempre conta, para ver se ele é simples ou composto, da nota mais grave, independente se ela vem depois ou se ela vem antes. Então, a gente vai começar a contar esse intervalo a partir da nota mais grave. Então, a gente vai contar Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, ele é um intervalo de nona, né? Eu contei 9, do Fá até o Sol. Se ele é um intervalo de nona, ele é um intervalo composto. Então, a gente já sabe que esse é um intervalo melódico e composto. Agora, vamos ver, ele é ascendente ou descendente? Ele é descendente, certo? Porque ele vai da nota mais aguda para a nota mais grave. Então, a gente sabe que esse é um intervalo melódico, composto e descendente. Próximo exemplo, a gente tem aqui agora na clave de Dó, a gente tem aqui uma nota Dó e uma nota Sol. A gente tem primeiro, ele é melódico ou ele é harmônico esse intervalo? Esse intervalo é harmônico, porque as duas notas são tocadas ao mesmo tempo, então harmônico. Simples ou composto? Vamos ver. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Uma quinta, então é um intervalo simples, porque está dentro da oitava. A gente não pode classificar ele como ascendente ou descendente, porque ele é harmônico. Então, a gente já tem aqui a classificação dele, é um intervalo harmônico e simples. Próximo, a gente tem aqui a nota Mi e a gente tem aqui a nota Sol. Vamos ver, esse intervalo, ele é melódico ou ele é harmônico? Ele é melódico, certo? Porque as notas são tocadas em momentos diferentes. Agora, ele é simples ou ele é composto? Vamos contar. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Esse é um intervalo de décima. Se é um intervalo de décima, é maior do que a oitava. Então, ele é um intervalo composto. E agora, ele é descendente ou ascendente? Ele vai da nota mais grave para a nota mais aguda. Então, a gente pode dizer que é um intervalo ascendente. Ou seja, esse é um intervalo melódico, composto e ascendente. Vamos para o próximo intervalo. A gente tem aqui a nota Sol e a nota Fá. Vamos ver. Primeiro, é um intervalo melódico ou é um intervalo harmônico? É um intervalo melódico, certo? Porque as notas são tocadas em momentos diferentes. Agora, é um intervalo simples ou composto? Vamos contar. Do Sol para o Fá. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. É uma sétima. Uma sétima está dentro da oitava. Então, a gente pode dizer que é um intervalo simples. Então, ele é um intervalo melódico e simples. Agora, ele é ascendente ou descendente? Como aqui ele vai da nota mais aguda para a nota mais grave, a gente pode dizer que ele é um intervalo descendente. Então, ele é um intervalo melódico, simples e descendente. Agora, vamos para os exemplos na clave de Fá. Vamos ver. Primeiro, a gente tem aqui. Esse é um intervalo melódico ou é um intervalo harmônico? Ele é um intervalo melódico, porque as notas estão sendo tocadas ao mesmo tempo aqui. O Mi e o Lá. Então, melódico.
Agora, ele é um intervalo simples ou composto? Vamos contar. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ele é um intervalo de 11ª, ou seja, é um intervalo composto, porque ele é maior do que a oitava. E a gente não pode classificar ele em intervalo descendente ou ascendente, porque ele é um intervalo melódico, as duas notas são tocadas ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui um intervalo harmônico e composto. Vamos para o próximo. A gente tem aqui a nota Dó e a nota Ré. Isso é um intervalo melódico ou harmônico? É um intervalo melódico, certo? As notas são tocadas em tempos diferentes. É um intervalo simples ou composto? Vamos ver. Dó, Ré. A gente tem uma segunda, então é um intervalo simples, porque está dentro da oitava. Lembrando que a gente sempre começa a contar da nota mais grave, independente se ela vem antes ou depois. Então a gente tem um intervalo melódico, um intervalo simples, porque ele é de segunda, e ele é ascendente ou descendente? Ele é descendente, porque a nota mais aguda vem antes da nota mais grave. Então, temos um intervalo melódico, simples e descendente. Próximo exemplo. A gente tem aqui a nota Sol e a nota Mi. Primeiro, é um intervalo melódico ou harmônico? É um intervalo melódico, as notas são tocadas em momentos diferentes. É um intervalo simples ou composto? Vamos ver. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. É uma sexta, então é um intervalo simples porque está dentro da oitava. Agora, ele é um intervalo ascendente ou descendente? Ele é ascendente, porque ele vai da nota mais grave para a nota mais aguda. Então, temos um intervalo melódico, simples e ascendente. E essas são algumas das classificações que a gente pode ver sobre intervalos. Obrigada e até o próximo vídeo.